Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Espaço Online, esse espaço de discussão, entretenimento, informação. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito recorrente, ainda mais nesta época que nós estamos vivenciando. No final de ano, as pessoas geralmente ficam um pouco mais ansiosas, um pouco mais tensas, com uma série de atividades a serem cumpridas, e é justamente sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Leandro Tadeu Garcia Reveles, ele que é psiquiatra da Clínica Medicina do Comportamento aqui em São Paulo. Dr. Leandro, mais uma vez, muito obrigado pela presença e boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Doutor, é muito comum as pessoas se estressarem demais nesse final de ano? É muito comum. Acho que o principal fator de estresse é essa movimentação de fim de ano, as festas, né, as cobranças do trabalho, aquelas metas a serem batidas, e o trânsito que piora, as lojas que ficam cheias, aquele conjunto de eventos, né, amigo secreto da empresa, reunião com a família. Formatura de filho. Formatura de filho. Uma coisa que estressa muito também é o vestibular dos filhos, né? Claro que o filho fica estressado, mas às vezes estressa a família toda. Isso parece que gera uma irritabilidade coletiva. Então, onde a gente vai, parece que tem esse clima ansiogênico, esse clima que causa mais ansiedade. É muito comum, inclusive, a gente ver briga por vaga de estacionamento, em shopping, por exemplo. As pessoas acabam se excedendo, muitas vezes sem perceber também, né? Sim, sim. Aí, eu acho que é uma coisa importante a gente aprender a se automonitorar nesse dia, porque se está todo mundo irritado e você ainda vai brigar por uma vaga no estacionamento, aí você vai transformar a sua vida num caos. Né? Vai todo dia, se for brigar por uma vaga, por uma coisinha simples que acontece, nossa vida vai ficar muito ruim. E acaba virando um efeito dominó também, né? Também, um estressando o outro, né? Agora, doutor, falando sobre ansiedade, falando sobre estresse, qual que seria a relação direta entre essas duas características, doutor? Acho que um ponto inicial importante é a gente definir o que é a ansiedade. Então, se a gente pensar a ansiedade como característica, como um jeito de encarar um determinado desafio, pode ser até algo positivo. Porque o que uma pessoa que tem um pouquinho de ansiedade vai fazer? Vai se antecipar, vai se programar para não ter um prejuízo futuro. Né? Agora, o transtorno de ansiedade, que infelizmente acomete cerca de 5% das pessoas, aí já é uma condição onde a pessoa tem prejuízo funcional. Porque esse sofrimento por antecipação acaba gerando um pensamento de que tudo vai dar errado, né? Um pensamento de que vai acontecer uma catástrofe. E isso se reflete em sintomas físicos. Então, é aquela pessoa que está sempre tensa, com tensão muscular. Tem algumas pessoas que ficam tremendo, né, por conta do nervoso excessivo. Pessoas que descrevem dores abdominais, às vezes até procuram um clínico geral, um cardiologista, um gastro, porque estão com dores abdominais. Ou aquela pessoa que fala assim, puxa, quando eu estou muito nervoso, eu vou urinar toda hora, vou ao banheiro toda hora. Parece que tem uma urgência, senão vai fazer xixi na roupa. O sono também é conturbado? O sono é uma das coisas que primeiro é afetada, porque a pessoa deita na cama, fala, agora eu vou dormir. A hora que deita, começa a antecipar os problemas do dia seguinte. Então a pessoa fica tensa, achando que não... Começa a ficar com a sensação de que não vai dar conta de resolver os problemas do dia seguinte. Então ela fica com aquele pensamento acelerado, sempre relacionado às dificuldades que vai encontrar no dia seguinte. Nesse caso, doutor, quando a pessoa se preocupa com a agenda do dia seguinte, tem medo de esquecer alguma coisa, isso acaba influenciando o sono, tem alguma coisa básica que a gente possa fazer? Uma agenda, alguma coisa específica que nos ajude a nos libertar, né, dessa ansiedade? Isso é uma coisa fundamental. A primeira coisa que a gente ensina um paciente ansioso, você precisa se organizar, se enquadrar numa rotina. A agenda é um passo fundamental. Primeiro na questão da organização, depois já vou entrar na dica que eu dou para não atrapalhar o sono. Assim. O que eu brinco com os pacientes, a agenda a gente perde 55 minutos por semana. Meia horinha no domingo à tarde ou na segunda-feira de manhã para você olhar para a sua semana. E aí você coloca tudo o que você precisa fazer, o que é prioridade, o que se não der para fazer não tem problema. Grifa o que é mais importante e você conseguiu esquematizar mais ou menos a sua semana. Durante o dia você perde 5 minutos por dia.
segunda a sexta, só para atualizar a agenda, colocar uma coisinha a mais, checar o que já foi feito, o que não foi feito. E eu brinco que de sábado não precisa, por isso só 55 minutos. Até porque eu tenho que convencer os adolescentes a fazer agenda. Quando a gente faz agenda, abaixa um pouco a ansiedade. A gente já começa a ver que a gente consegue distribuir os problemas da semana, as coisas, as pendências, de segunda a sexta. É diferente de você estar com um monte de problema, um monte de coisa misturada na cabeça e achar que você tem que dar conta na segunda-feira. Muitas vezes, por isso que o domingo à noite é um dia que gera muita ansiedade. Agora, voltando para aquilo que a gente começou a conversar, à noite, às vezes a pessoa sai do trabalho com muitas pendências para o dia seguinte, mas aquilo está um pouco desorganizado na cabeça. Então, o que eu oriento? Na hora de sair do trabalho, ou na hora que chegar em casa, coisa nem sempre é possível, fazer a lista de todos os problemas que ela tem que resolver no dia seguinte. Porque a pessoa fica com a sensação de que ela passou, que ela olhou para os problemas para resolver. Então, ela coloca lá, pagar tal conta, conversar com o meu chefe, resolver tal problema, e na reunião das crianças, é como se você tirasse um pouquinho, você organizasse aquele problema que está gerando um monte de ansiedade. Doutora, ansiedade é doença? A ansiedade é considerada uma doença. Então, como eu tinha falado inicialmente, 5% das pessoas sofrem da ansiedade. Por quê? É uma preocupação tão exagerada que causa um prejuízo funcional. E acredita assim, que em torno de 10% das pessoas não tenham todos os critérios para a doença, ansiedade, mas tem alguns sintomas que causam muito prejuízo, que são disfuncionais. E quando a gente percebe que passamos da conta, que isso passa a ser realmente um problema? Daí, geralmente o que acontece? A pessoa começa a se identificar como uma pessoa ansiosa. Então é muito comum a gente encontrar amigos, assim, na clínica a gente encontra os pacientes e assim, mas eu sempre fui ansioso. O momento de tratar, o momento que a gente percebe o prejuízo é quando ela já não está mais dando conta, por exemplo, do trabalho, da vida afetiva, por conta do desgaste causado pela ansiedade. Esse é o momento de tratar. As pessoas ansiosas têm uma sensação de que estão cansadas, mais desproporcionalmente àquilo que estão fazendo. Então, por exemplo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, um dia de trabalho normal, que antes ela levava numa boa, e nos momentos que está mais ansiosa, chega em casa e tem vontade de dormir, porque está esgotada, cansada. Né? A pessoa fala que não consegue relaxar. Então, mesmo quando sai de férias, fica pensando nos problemas do trabalho o tempo todo. Tem os sintomas físicos, né? Então, vive com dor de cabeça, com mau humor, irritada, assim. E muitas pessoas descrevem uma sensação que é muito desagradável, que é a sensação de estar à flor da pele. É a sensação de estar assim, com a sensação que vai explodir a qualquer momento. Porque assim, parece que eu estou no limite. Essa é a característica principal da pessoa que precisa se tratar. E nesse caso, o tratamento é medicamentoso? Daí o tratamento ideal é feito de duas maneiras. A parte medicamentosa, que geralmente é feita com antidepressivo em baixas doses, e a terapia cognitivo-comportamental. Entendi. O objetivo da medicação é abaixar um pouco esse estresse, esse nervosismo, essa irritabilidade e os pensamentos pessimistas, catastróficos. Assim. E o objetivo da terapia é que a pessoa aprenda a se automonitorar, aprenda a se conhecer para lidar com essas dificuldades. E nesse aprendizado, quando a pessoa percebe que vai começar a ficar ansiosa em demasia, já entra justamente as ferramentas que ele acabou aprendendo na terapia. Isso, ele vai se instrumentalizando. Uma coisa que é comum na pessoa ansiosa. A pessoa começa a respirar rápido quando está nervosa, quando está ansiosa, e falar ao mesmo tempo. Isso gera mais ansiedade. A pessoa fica taquipneica, a gente fala com a respiração muito acelerada e falando sem parar. Às vezes passa a ansiedade, parece, né? Então tá de segurar, a pessoa, calma, agora a gente vai conversar, respira, toma um copo d'água. E são estratégias simples que já diminuem um pouquinho o estresse. Hoje nós estamos falando sobre ansiedade, sobre estresse, nessa época de final de ano, que é tão comum, infelizmente, principalmente nas grandes cidades. Quem está aqui conosco, o Dr. Leandro Tadeu Garcia Reveles,
Ele que é psiquiatra da Clínica Medicina do Comportamento aqui em São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais do trabalho que eles desenvolvem, basta consultar este site que aparece aí no seu monitor, www.medicinadocomportamento.com.br. Lembrando que os canais de contato com a Jovem Pan também seguem abertos. Você pode mandar o seu e-mail para o espaço@jovempan.com.br. Também temos as nossas redes sociais, o nosso portal no Facebook também. O Twitter está aberto e pronto aí a receber a sua pergunta ou então o seu comentário. Daqui a pouco a gente volta. Até já.